Começou. Aí, galera! Aí, galera, não atropela não. Tudo bem? Estamos aqui para mais um não, o primeiro Quem Pode Pode. Uhul! Estamos aqui recebendo nossa querida amiga e irmã Thaís Araújo. Um prazer. É um prazer estar aqui. Maravilha, Muito tá. honrada de estar aqui nesse primeiro podcast aqui Quem Pode Pode. Isso não erra o nome que fica ruim pra nós, né? Estou muito honrada de estar aqui no primeiro Quem Pode Pode. É uma honra mesmo. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda ao nosso espaço. Quem sem pode, dúvida. pode. Então vamos revelar coisas grandes hoje. Uau. Você está preparado? Tem muita coisa que vai ser revelada. Vamos nessa. Tá bom, vamos tá, nessa. puxa seu microfone um pouco mais para você que o diretor tá pedindo aí. Ok. Boa, maravilha. Quem Pode Pode é o podcast de quem pode, né? Quem pode, pode. Podcast de quem pode. Quem pode é Deus na nossa vida. É isso. Por isso que ele tem esse nome, esse podcast tem esse nome, e Deus pode todas as coisas. Com certeza. Né? É o que a palavra dele fala. Então, tá, eu queria... como as pessoas hoje nos conhecem, né? Tem pessoas que vão assistir o podcast que te conhecem, que não conhecem, mas é sempre muito importante, eu acho, passar para as pessoas, né? A gente, mesmo as famílias que nasceram no Evangelho, eu penso assim, mesmo que aquelas que nasceram no Evangelho passaram pelo seu período de conversão. Com certeza. Você nasci no Evangelho, tudo bem, nasceu com o pai e a mãe ali, honrando o Senhor, os irmãos, os tios, os avós, mas foi crescendo, foi entendendo, teve uma hora que aquilo realmente tocou o coração, falou, agora eu realmente me converti. Né? Eu não nasci no Evangelho, a pastora Carla também não, você também não. Então, acho que para começar a entender qual foi o seu real momento de conversão, tá? Legal. Eu concordo com você. Não tem nasci no Evangelho. Acho que é uma caminhada. E comigo também foi assim. E eu olhando assim para trás, eu estou há 3 anos, né, de fato servindo a Cristo. Então, a minha conversão foi em 2021. E como que começou isso, né? O que me fez buscar a Cristo? Primeiro, uma vontade muito grande de mudança de vida. Por quê? Porque eu vinha me sentindo... O que te incomodar? Porque se a gente quer mudar, porque é algo que está incomodando. Tipo, quando Exato. tivesse uma roupa apertada, a gente quer mudar porque aquilo tá incomodando, Perfeito, né? Então a gente quer isso. trocar um celular porque aquele celular já não funciona aquela função, a gente quer trocar. Então, por que você tomou essa decisão? O que te incomodava nessa Acho época? ótimo essa pergunta, porque geralmente quem está nesse período, né, nesse momento, eu espero mesmo que esse podcast chegue em pessoas que estejam nesse momento, que é o momento de você quer uma mudança, mas você não sabe o que você quer mudar. E eu nomeei essa mudança com mais resultados na minha vida. Eu achava que minha vida estava estagnada. Final de 2020, pandemia. Tinha já, quem passou pela pandemia sabe, aquela mudança, né, muito grande. E eu cheguei no final de 2020 com uma certeza, eu precisava fazer diferente na minha vida. Eu estava vindo de alguns anos meio que numa marola, algumas coisas frustradas que tinham acontecido na minha vida. E isso cheguei no final de 2020 e falei, eu quero mudança. E aí, busquei algo que me gerasse essa mudança, que foi a disciplina. Eu falei, eu preciso ser mais disciplinada. E aí, hoje, né, eu tenho total ciência que aquilo era uma vontade de controlar. Né? Eu queria o controle da minha vida. Então, eu nomeei com disciplina. Porque se eu tenho disciplina, eu tenho mais controle, logo eu tenho mais resultado. Esse foi o meu pensamento ali no final de 2020. Aí começou 2021 e eu comecei a ter contato com a palavra de Deus. 2021. Quando eu comecei em 2021. Essas coisas estavam te incomodando. Me incomodando. Só que aí como eu comecei a ter contato com a palavra de Deus? Porque ela ficou meio que... foi introjetada através dos conteúdos que eu comecei a buscar sobre disciplina, mudança de vida, mudança de mindset. Aquilo começou a mexer comigo, só que por trás daquilo, né, tinha a palavra de Deus. E eu achando que aquilo era meio que secundário. E aí passou o primeiro semestre de 2021 e eu estava totalmente entregue a Cristo já. Uau. Porque durante esses conteúdos que eu comecei e os ambientes também que eu comecei, aí eu acho que é bem legal falar sobre isso, qual a importância dos ambientes e a importância de pessoas
né? O que você está escutando, o que você está ouvindo vai te influenciar. E graças a Deus me influenciou muito a chegar a Cristo. Então, em 2021, eu estava buscando sedenta por uma mudança, só que a palavra de Deus estava sendo ministrada para mim, porque eu estava tendo esse contato. Uhum. Eu ia em conferências, eu ia em eventos que tocava louvores. Uhum. E eu nunca tinha tido esse contato. E aquilo me trazia uma paz muito grande. O conteúdo sobre disciplina, sobre mudança, começou a ficar secundário. Por quê? Porque aquele ambiente, aquela sensação começou a me completar num lugar que eu não imaginava. Eu não estava buscando E aquilo. você citou uma frase que você teve sede ali, foi buscar. Então, para a gente ter sede, a gente tem que cansar. Isso, eu Né? estava bem O cansada. que te cansou efetivamente? Foi um conjunto de fatores? Foram tentativas frustradas? Foi uma falta de propósito? Qual foi ou quais foram os motivos do cansaço da Thaís? Ótimo, acho que isso também pode trazer muito link, né, com quem está ouvindo agora. Eu me sentia sem propósito, eu me sentia sem propósito, eu me sentia meio que vagando, assim, sabe? Vazia, Vazia. né? Algo vazio. Parecia que eu ia nos lugares e aquilo já não fazia mais sentido para mim. Lugares Como, por exemplo, eu frequentava muito, ali eu estava com 29 anos, eu frequentava festas, eu frequentava barzinhos, eu frequentava lugares comuns. E aquilo não me preenchia mais. Eu já não estava mais me sentindo no meu lugar. Parecia que eu estava deslocada em todos os lugares. E isso começou a me dar uma sensação muito ruim de... Nossa, está faltando alguma coisa na minha vida. Eu preciso de resultados. E eu fui buscar essa questão da disciplina, de buscar aprender mais coisas. E eu acho que... através dessa busca começaram a vir as convenções, os encontros, misturado com os louvores ali. E pessoas ministrando a palavra. Eu lembro a primeira vez que eu presenciei, por exemplo, um ambiente que estava preparado para louvor e pessoas querendo se batizar. E aquilo para mim foi muito... Uau, as pessoas realmente estão entregues. Eu vi as pessoas entregues. E aí, eu acho que foi o meu momento de começar a olhar para isso eu entendi que era o caminho. E aí, na metade de 2021, veio a maior, vamos dizer assim, ali já tinha acontecido muita coisa que me fez olhar para Cristo. Eu já estava entendendo quem era Cristo. Na metade de 2021, eu já estava entendendo quem era Cristo. E aí veio a nossa querida Alfa e Ômega, que foi, né, o início. E aí vem um ponto que, para mim, hoje é maravilhoso na minha história. Deus prepara um lugar para você. Saiba disso, tá? Se você está buscando, se você está querendo encontrar, o Senhor vai preparar um lugar para você, porque Ele preparou para mim. A igreja ela foi, né, inaugurada em julho. Na metade de 2021. E, para mim, né, eu já conheço, né, o pastor há um longo tempo, né, a pastora também, a gente já se conhecia, e aí eu recebi esse convite dele de vir na igreja, na inauguração, e aquilo, para mim, foi... Nossa, acho que é um sinal, né? Eu vou ter um lugar para congregar. Mas, na verdade, eu nem falava congregar, porque eu não sabia muito bem o que era isso. Eu vou ter um lugar para ir, para ouvir mais do que está me alimentando. Antes, eu estava vendo o quê? Vídeos no YouTube, indo em eventos, mas eu ainda, de fato, não estava tendo contato com a palavra de Deus. Né? Exato, a comunhão. E aí, eu comecei a frequentar a igreja. E 6 meses depois, eu estava sendo batizada, né, pelo nosso querido pastor. E eu jamais, quando eu comecei em 2021, eu imaginei que eu ia terminar batizada, porque lá no começo eu estava buscando disciplina e eu terminei, glória a Deus. E isso para mim foi muito incrível, assim, coisas que aconteceram nesse ano de 2021 foi realmente a minha mudança tremenda, assim, da minha vida. Minha vida foi transformada. Primeiro que eu rasguei o meu orgulho de eu vou fazer com as minhas próprias mãos. Eu entendi que não era eu que ia fazer nada. Deus, ele realmente estava querendo me colocar num lugar como ele me colocou para ele fazer e me mostrar o caminho. Então, eu larguei o controle ali. E eu lembro também que durante o meu indo até o meu batismo, no dia mesmo, a minha mãe estava comigo e ela falou, o que você está sentindo? E aí eu falei assim, eu sinto que eu tinha que ter feito isso há muito tempo. Porque realmente era uma busca, mas eu não sabia o quê, aonde. Então, assim,
para pegar um link assim com isso, desse momento de conversão, a importância de pessoas evangelistas, porque foram pessoas que realmente me direcionaram. Eu acho que um evangelista, ele tem a missão de direcionar. Sim, mostrar o caminho. Né? Mostrar o caminho. E a importância de você congregar num lugar. Né? A gente pode até entrar isso mais à frente, falar mais sobre isso, mas eu entendi que você não vai conseguir de fato entender a Bíblia, entender a Deus sozinho. Na minha casa, porque a igreja sou eu, então em casa eu sou autodidata. Sim, a palavra de Deus diz que há quão bom que os irmãos vivam em comunhão. Exato. Né? Então, ou seja, ó quão bom que os irmãos vivam em comunhão. Então, ou seja, sozinho, tudo bem, você pode se desenvolver, mas o que Deus quer realmente é a comunhão. Exato. Mesmo porque a gente não está lá só para se alimentar, não está lá só por nós, a gente está lá também pelos outros, né? Como um grande corpo. Então, a gente vai para a igreja para se alimentar, para receber bênção, quer receber profecia, quer viver milagre, mas a gente também está lá principalmente para dar a mão para o irmão do lado e falar assim, tamo junto, né? E a gente entender quem precisa do nosso agir ali dentro também, né? A gente é peça para ser usado, né? Não é só para receber, não, é para ser usado mesmo. Exato. E ele fala também, né, na Bíblia que onde estiver dois ou mais, ali eu estarei. Então, se você está na comunhão com seus irmãos, ali ele está. Exato. Né, para preencher todo esse vazio que muitas vezes a gente não sabe. Exato. Que o mundo não vai preencher. Quando a gente fala disso, fica parecendo um jargão cristão, né? O mundo. Na verdade, sim, é o mundo, né? Quando você está na presença de Deus, você entende claramente essa diferença do mundo e da presença de Deus. E é difícil no começo, né? Eu acho que eu posso falar sobre isso com muita propriedade. No começo você sente assim, não, mas peraí, agora eu vou virar uma ovelha de igreja e vão me dominar e vão me direcionar. Vou ficar bitolada. Eu vou ficar bitolada, as pessoas vão começar a achar que eu sou isso. Aí entra um ponto muito importante, que é você não ligar muito porque as pessoas vão pensar de você. O que me ajudou muito nesse momento de conversão foi porque eu já estava buscando também deixar de lado essa necessidade de aprovação, que era o que as pessoas vão pensar de mim, o que as pessoas vão falar de mim, e sinto em te dizer, mas se você quer caminhar com Cristo, você vai realmente ter que assumir uma bandeira aí, e as pessoas vão te criticar, vão olhar e falar, e agora, hein? Eu ouvi isso. Só que aí os verdadeiros ficaram do meu lado, e quem não devia estar, de fato, saiu do meu lado, e graças a Deus, né? Deus vai limpando isso. Então, eu acho que eu dou muito mérito a pessoas que me ajudaram a me direcionar e a quem me acolheu, está aqui na minha frente, que me deu caminho para eu continuar. Porque não adianta só direcionar, você precisa também encontrar pessoas que vão te ajudar a caminhar, a continuar, porque a gente sabe que não é tão fácil continuar no Evangelho. Entrar, às vezes é até um pouco mais fácil, mas continuar não é tão simples. Sim, tem muita gente que levanta a mão, aceita Jesus, se batiza, mas logo desvia, porque muitas vezes não entende a caminhada, o propósito. Isso acho muito triste de ver, sinceramente, né? Mas enfim, a porta ainda está aberta, como eu gosto de falar, né? A gente não pode desistir das pessoas, a gente tem que continuar fazendo a nossa parte. Né, fico feliz porque, como eu estou muito no teu dia a dia, pastora também, a gente sabe que você não para de fazer, não para de falar, não para de mostrar quem você é, não para de, como a Bíblia fala, de exalar o bom perfume de Cristo, né, que essa é a nossa principal missão. A gente não precisa nem abrir a boca, não precisa apontar o dedo, não precisa exortar, só passou, chegou, sentiram um bom perfume de Cristo. Isso é muito importante, a gente tem muito orgulho desse teu posicionamento. Mas eu sei também que a Thaís, antes dessa virada de chave em 2021, desse cansaço, dessa busca, né, pela água, de quem beber dessa água jamais terá sede, né, como a gente teve a felicidade de beber. E eu sei que antes de 2021, como você falou ali, você tinha 29 anos, né? Dali para trás, ainda, falando algumas coisas, a Thaís buscou Jesus ou buscou o que ela queria em outras coisas, né? Até desafinei agora. Então, buscou Jesus em outras igrejas, em outras denominações, em outras religiões, né? Eu queria que você... eu acho assim, Deus sempre se mostra pra gente, a gente raramente, quando a gente tá muito no mundo, enxerga isso, mas tem uma hora que a gente começa a perceber melhor e sentir sede, e muitas vezes a gente toma caminhos errados, porque a gente realmente
não sabe onde buscar, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa fase onde você chegou a tentar buscar ele em outros lugares, enfim. Eu acho legal, sim, muito importante também falar sobre isso, porque sim, foi um caminho longo até chegar a Cristo. E eu sei que isso pode também direcionar algumas pessoas, e espero que direcione mesmo. Eu fui batizada, né, no catolicismo, mas eu era católica do IBGE, né? Só entrava no censo, porque eu não era. Eu não era uma católica que ativa, né? Eu até fiz a primeira comunhão, mas não segui. Eu também. Enfim, eu não tinha aquele contato com a Igreja Católica, não me identificava e nem conhecia o cristianismo, de fato, muito menos eu não conhecia o cristianismo e não conhecia o catolicismo. Para mim era a mesma coisa, e não é, né? A gente sabe que uma coisa é uma doutrina, outra coisa é seguir a Cristo. Então, sou cristã e atuo dessa forma com o evangelho, de maneira, né, com a doutrina evangélica. E o que aconteceu antes, né? Eu vim da Igreja Católica, mas com uma vontade muito grande, como acho que muitas pessoas, de ter respostas rápidas. Então, num período vamos dizer aí, dos meus 15 anos, né, de adolescente até esses 29, eu frequentei a igreja católica. Depois eu comecei a ir num centro espírita, porque eu queria uma palavra. E eu achei mesmo, eu frequentei durante 1 ano e pouco, assim, um centro espírita que não fazia nenhum tipo de trabalho, nada disso, mas eu ouvia uma palavra de conforto. Ou seja, eu estava buscando ali uma palavra num lugar, mas eu não sabia a doutrina daquele lugar. Eu tinha uma ignorância. E a Bíblia fala isso, né? A gente, na verdade, às vezes é muito ignorante e vai em lugares e pesquisa e começa a ouvir coisas que você não sabe o fundamento daquilo. Então, eu passei por esse período. Comecei também venho de uma família, eu acho que é muito importante falar sobre isso, uma família que tem um pouco da idolatria muito enraizada. E o que é isso? Talvez o pessoal em casa vai se identificar. Quando a gente vê na Bíblia assim que Deus abomina, né, a idolatria... Sim. A gente acha que é você ficar lá, igual o povo no deserto, adorando um bezerro de ouro. Mas muitas vezes você está adorando, ou dependente, você pode trocar aí a palavra adoração por dependência, de, por exemplo, uma cartomante. Eu cheguei em cartomante. Em um período da minha vida, terminei um namoro, ai meu Deus da boca para fora, né? Porque eu não conhecia esse Deus. Ai meu Deus, eu tô muito desesperada, eu preciso de respostas. Aonde que eu ia buscar essas respostas? Em lugares que trariam aquela resposta rápida. Rápidas revelações, né? Rápidas revelações. Graças a Deus, isso é bíblico também, o Senhor perdoa o tempo da ignorância. Porque hoje eu sei o quão sério foi isso. E depois da minha conversão, a gente pode falar isso mais para frente, eu passei um período de fechar esses portais espirituais através de jejum, oração, que é a única forma, não é fazer trabalho, não. Que foi difícil desapegar, né? Na verdade, nem foi isso, sabe? Pastor, não foi difícil desapegar. Eu não tive um problema em desapegar dessa parte da minha vida, porque isso não era algo não era tão ativo em mim, né? Tanto é que eu tinha uma imagem de uma santa na minha casa, porque eu achava que aquilo trazia uma proteção. Eu deixava a Bíblia aberta no Salmo 91. Se você está fazendo isso na sua casa, acho melhor você começar a pesquisar por que eu estou falando dessa forma. Porque isso não vai trazer benefício algum. A resposta é essa, não vai te trazer benefício algum. Vou deixar o Salmo 91 lá para trazer proteção. Só que você não tem relação nenhuma com aquilo. Eu era esse tipo. E toda essa busca de respostas rápidas e tudo mais, quando chegou lá em 2021... e eu comecei a buscar, de fato, a verdade, que é Cristo, no primeiro momento eu quero me livrar de tudo isso. Tá, mas aí o jejum e a oração, você fez para se livrar? Se você não tinha apego, por que você foi para o jejum e oração? Na verdade, o jejum e oração veio depois, né? Tá. Quando eu tomei conhecimento do quão grave era aquilo que eu tinha feito. No início, foi fácil desapegar, por exemplo, da santa. Eu fui na igreja católica, não deixei ela lá e falei...
Senhor, é isso. Aham. Porque eu não tinha apego àquela santa. Uhum. Não era, ai meu Deus, aquilo, Tá. vou perder a proteção da minha casa. Tá. Não. Mas depois, né, vou colocar aí 1 ano depois, não foi logo no Uhum. início, não. Eu comecei a tomar conhecimento, por exemplo, sobre o mundo espiritual, Uhum. né, estudando a palavra de Deus e ativamente nisso. E aí eu comecei a entender que ter pisado em ambientes, aquilo tinha trago para minha vida algumas amarras que eu não queria mais. Então, fui para jejum, fui para oração, fui para confissão da palavra. Então foi mais pra uma consagração. Foi uma consagração, Entendi. exatamente. Porque eu tomei consciência daquilo que eu tinha feito num tempo de ignorância, por achar que era aquele o caminho. E eu sei que muita gente hoje busca a Deus em lugares que eu vou tomar até cuidado e temor para falar isso, porque Deus está onde Ele quiser, Uhum. porque Deus é Deus, mas a gente sabe que o mundo espiritual ele é muito real e a gente é enganado. Porque você acha que você está recebendo um direcionamento ali daquele guia, daquela, né, enfim, e você não está recebendo o direcionamento de Deus porque aquilo não está levando à paz. Acho que o que você poderia até me perguntar, tá, mas o que diferenciou? Aquilo não me trazia paz e não me trazia direcionamento nenhum. E o vazio continuava. O vazio continuava. E a confusão. Eu lembro, posso abrir isso aqui, que são momentos assim que você fala, eu aprendi com aquilo. Eu lembro que eu tinha terminado um relacionamento e estava muito difícil para mim lidar com aquilo. E eu fui numa cartomante e ela falou para mim, vocês vão voltar. Vocês vão voltar. E eu lembro que aquilo me deu uma... Nossa, que bom. E depois, mais pra frente, eu entendi que aquilo seria usar a palavra certa, assim. Se eu tivesse voltado com aquela pessoa, seria uma condenação na minha vida. Uhum. E não... os planos que Deus tinha pra Exato. você. Hoje eu entendo claramente que aquilo seria uma condenação na minha vida. Então, que direcionamento espiritual aquela pessoa estava tendo e que eu acreditei. Então, a enganação, ela é muito presente, principalmente nos dias de hoje, porque você quer respostas rápidas e você vai buscar em quem te entrega rapidamente. E a gente sabe que com Deus, a conversa é diferente. Deus vai falar a hora que Ele quer, quando você estiver preparada para aquilo. É isso. O ser humano, ele gosta das coisas muito fast food, né? Aquela coisa rápida, né? Então, ele está acostumado com a facilidade, muitos. Só que estar com Deus, muitas vezes não vai ser fácil, porque na Bíblia fala, no mundo tereis aflições. Só que em meio à aflição, é quando a gente busca mais. Em meio à dor, é quando a gente sente a presença. Aí você fala, mas por que isso? Porque o ser humano precisa disso. Porque se ele não sofrer, ele não vai buscar aquele momento. Tá tudo tranquilo, eu tô favorável, tô bem aqui, vou na cartomante, ela fala aquilo que eu quero ouvir, tô bem, e na verdade não é, né? Então, sair da zona de conforto é desconfortável. Exato. Mas é necessário, não é verdade? Exatamente. Acho que esse foi o ponto, assim, de maior comparação que eu vi claramente. Então, assim, quando eu comecei a entender sobre o que realmente era o caminho de Cristo, que é leve. Primeiro de tudo, é leve. Não tem um peso tão grande. Não é uma busca que você vai... Nossa, meu Deus, eu vou colocar um caminhão nas minhas costas e agora eu saio arrastando aí. É diferente. E isso foi uma das maiores mudanças para mim. E também o acolhimento. Para mim foi desse ponto. Eu me senti muito acolhida por Deus. Deus, ele começou a levantar pessoas na minha vida para me acolher de um jeito que eu nunca tinha vivido aquilo. Eu comecei a viver experiências que foram claramente sobrenaturais com Deus. Não era porque eu tinha ido buscar, não era porque eu tinha feito alguma coisa humana para aquilo acontecer. E isso foi me provando, me mostrando que Deus soberano é muito maior do que a gente imagina. É muito além de uma palavrinha que alguém vai te dar para te convencer ali, ou algo que você quer ouvir. Né? Exato, massagear o seu ego. É algo que transcende isso, te traz uma paz, te traz uma alegria, que você fala, eu não acredito que isso está acontecendo. É viver o sobrenatural e é viver na graça de Deus. Eu comecei a entender isso, e aí depois disso não tinha mais como retornar, porque, como diz aquele louvor, quem pisa no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E é de verdade isso. Eu não quis mais viver fora disso. Então, eu dediquei, sim, muitas coisas, abdiquei de muitas também, e não me arrependo de nada disso. Então, cita para mim quais
depois da conversão, quais são as vantagens que a Thaís podia falar, né? Porque as pessoas acham que realmente é um peso, como foi falado, acham realmente que vai ter que vai frequentar uma igreja, se converteu, vai chegar um carnê de boleto para pagar toda semana ou todo mês em base, né? E se eu faltar na igreja, se eu faltar, né? Então, as pessoas acham realmente, quem tá de fora, acha realmente que isso gera um peso. Então, você passando por tudo que passou, se convertendo, firme com Jesus como é hoje, explica para quem tá assistindo quais são as vantagens que a Thaís enxerga. Eu acho, primeiro, assim, a primeira vantagem é você sentir paz. Paz e ter a quem recorrer no momento de tribulação, porque não é alguém que vai te ajudar num momento de tribulação. Às vezes você tem um ótimo amigo, você tem família, mas você sabe que aquela tribulação, às vezes em alguns níveis, não é ninguém que vai te ajudar. E é você ter com quem falar abertamente. Aí você vai me perguntar, mas como assim, Thaís? Vou ter com quem falar? Para alguém que está novo na fé, isso é meio estranho mesmo, porque para mim já foi estranho. Falar com alguém assim é um relacionamento, você vai construindo ele. Mas depois que você chega na liberdade de ajoelhar e falar, Senhor, está pesado para mim, eu te garanto que você vai sentir uma paz. Como eu, em muitos momentos, assim, por exemplo, já cheguei a estar em momentos muito atribulados, difíceis, e estar muito triste. E eu falei, o único caminho é eu ajoelhar no meu secreto, que aí você vai entendendo que é necessário você ter um espaço para você poder chorar, falar, rir, sorrir também, né? E ali naquele meu momento, no meu secreto, eu ajoelhei nesse momento, estou falando exatamente o momento que aconteceu. E eu falei, Senhor, eu não aguento, tá difícil, pessoas estão levantando, eu tô me sentindo triste, eu não quero viver isso. Mas ali eu estava realmente falando para alguém que ia resolver. Eu estava colocando a minha confiança, toda a minha esperança que ele estava me ouvindo. E eu lembro que eu chorei bastante aquela noite e eu acordei no outro dia muito em paz. Muito, muito em paz. E aí, a situação que eu estava vivendo, foi o mais impressionante, assim, foi que tudo estava resolvido. Eu cheguei, né? Foi uma situação de trabalho e as pessoas estavam diferentes, a conversa era outra, e naquele momento eu falei, eu entendi. Foi a oração de ontem, não foi um acaso, porque a situação mudou. As pessoas estavam vendo diferente. Então, sério que isso não é poderoso? Que isso não é um grande benefício? Eu não paguei nada, foi de graça. Eu não recorri a ninguém que poderia ter apontado o dedo para mim e depois usado isso contra mim. Ou falar, não vou te ajudar e não te ajudar. Como muitas vezes, promessas, né? Como muitas vezes a gente passa por isso, né? No mundo haverá as aflições e a gente sabe disso. Traições também. Tem pessoas que vão ali numa caminhada e daqui a pouco ela não tá mais. Isso eu vivi. E foi difícil. Mas você poder se abrir para um pai mesmo, né? Depois, também é interessante isso, porque eu via primeiro Deus como Deus. Né, soberano, Deus, né, muito difícil, muito longe, e hoje eu vejo Deus como um pai mesmo. Então, esse período de 3 anos foi da Thaís, que tinha ali um temor de falar para Deus algumas coisas, porque eu achava que era insignificante, para hoje poder falar para Deus que eu também sou sua filha, Senhor. Me ajuda. Eu falo isso para Deus hoje, mas isso para mim há 3 anos atrás era muito difícil. Eu achava que eu não tinha direito de falar isso para Deus. Foi uma construção. Então, o benefício que eu posso dizer assim é a paz, é você poder falar para alguém que vai te ouvir, vai fazer algo de fato, porque só Deus para fazer isso. Amém. É só Ele para fazer e viver coisas que dinheiro nenhum compra. Não tem como descrever situações que eu já vivi e lugares que eu já estive. E não é só agora, tá? Eu acho interessante falar sobre isso, porque muitas vezes tem pessoas que estão vivendo o sobrenatural porque Deus é misericordioso e o favor dele é muito, muito grande. E hoje eu olho para minha história e eu vou ligando os pontos e eu vejo a mão de Deus em tudo. Em tudo. Como eu entrei num ambiente de trabalho sem muitos atributos,
E Deus abriu aquela porta para mim. Eu não tinha noção e não honrava ele, mas ele me honrava, porque ele sempre foi meu pai. Então, ele sabia que ele iria me colocar num lugar, que ele iria me apresentar para uma pessoa, e essa pessoa, 12 anos depois, ela iria me batizar, que foi a minha história com o meu pastor. Ai, que demais. Isso é incrível. Ele te conhece desde o ventre, não Uau. é isso? É da Bíblia. Então ele já sabia, naquele momento você achava que ele não te conhecia, mas ele já sabia de você desde o ventre, ele já sabia toda a história que ele tinha para você. Porque aquilo que eu falo, Deus tem para nós algo que a gente não consegue imaginar. Nós projetamos um projeto para nossa vida e aí ele pega e fala: olha, vem cá, filho, você confia em mim? Dá sua mão que eu vou te mostrar o que eu tenho para você. Então o projeto dele já era esse, porque através de você entrar novinha, né? Novinha, acho que talvez sem experiência, não sei. Foi o meu primeiro trabalho, assim, né? É isso, o seu primeiro trabalho, e aí construindo. O pastor não era pastor naquela época. Não. Então, olha o plano, Deus vai juntando pessoas que têm propósito. Casado com a minha pastora, Amém. que também, né, é uma grande intercessora na minha vida, e isso me emociona mesmo, assim, de lembrar disso, porque tem momentos que a gente acha que a gente tá sozinha. E eu sei que tem muita gente que acha que tá sozinho. Porque a vida vai mostrando que você está sozinho, que nesse mundo você vai ter que lutar com unhas e dentes. Só que aí tem um Deus que tá com a mão estendida e fala assim: você não tá sozinha. Eu só preciso que você venha de coração a mim, porque eu não posso te obrigar, porque eu não quero escravo, eu quero filho. Eu quero que você venha de coração. Amém. E quando eu vejo isso, assim, eu não tenho como não falar desse Deus que me chamou com tanto carinho, me acolheu com tanto amor. E hoje eu tenho a graça de ter também outras pessoas ao meu redor, não só da minha igreja, que é a minha família também, mas da minha família base, da minha parentela. Isso era algo também que eu não tinha noção. É isso que eu queria falar, porque você tem essa característica de evangelista também. Né? Então é isso que eu falo, a Thaís veio, ela entrou para a igreja, veio, se firmou, entendeu, tá aqui como uma soldada para batalhar mesmo, e realmente se preparou, treinou, lê a palavra, se alimenta, fala para os outros. Aí de repente, depois da Thaís veio, se eu não me engano, a Pri e o Anderson, mãe e o cunhado, e depois de um tempo o papai e a mamãe. Exato. Né? E eu queria que Depois você falasse tia. um pouco disso. Depois veio a tia e o tio, né? Realmente. E como aconteceu esse processo? Como é que a Thaís com a família? A Thaís falou assim: não, vocês têm que ir para a igreja. Como Seus pervertidos. Conseguir conquistar, né, o seu espaço ali dentro, porque até então... Eu sei que havia uma resistência, uma tradição, como você mesmo falou, você quebrou isso, até aí você, tua vida, glória a Deus por isso, vida que segue, mas você não deixou, você não se conformou só com você. Como é que foi se tratar com a família, assim? Foi na base da discussão, foi na base da exortação, foi na base do amor, porque a gente pode ter adotado vários caminhos ou várias situações diferentes entre eles aí. Conta um pouquinho pra gente. Acho que a melhor resposta foi na base do exemplo. Tá. Porque o exemplo, ele fala muito mais alto do que palavras. Acho que tem pessoas hoje que têm aí uma situação mais complicada, né? Porque às vezes está casada com um cônjuge, né? Tem um cônjuge que não compartilha da mesma fé e essa pessoa vive em pé de guerra. Para com isso. Para com isso. Seja o exemplo. Viva tão poderosamente. Viva o extraordinário que pessoas vão querer viver isso também. E foi isso que aconteceu comigo. Primeiro que eu mudei completamente, né, meus hábitos, isso completamente, assim. Eu era a Thaís que numa festa gostava de beber e até... Não ligava se eu ficava um pouco alterada, assim, pela bebida, não ligava, mas depois fui a Thaís que começou a me envergonhar por isso. Porque quando você toma noção do pecado, que isso é um pecado contra o espírito, você começa a ter vergonha daquilo. E eu não conseguia mais. Não era porque eu estava sendo proibida, os meus pastores não estavam vendo, mas eu estava vendo.
E eu não Deus queria. estava vendo, né? Deus estava vendo. Eu não queria mais viver naquilo. Então, o primeiro momento eu mudei completamente. E houve resistência, né? Eu lembro de momentos assim de aniversário e tal. Mas você não vai beber mais? Uhum. Você ficou chata. E eu realmente assumi aquilo. Não quero mais, tá tudo bem. Eu não ficava em pé de guerra. Não, é porque vocês precisam parar de beber. Não, eu comecei a realmente... Não mudei o meu jeito. Eu sempre gostei de estar com pessoas, eu sou alegre, eu sou uma pessoa que gosta de estar com gente, mas eu não precisava mais estar. Mas as pessoas te questionavam. Isso também é exemplo. Por exemplo, os primeiros a virem, que é a Pri e o Anderson, né? A irmã e o cunhado... Eles questionavam você, como é que é lá? Por que você tá assim? Nossa, ela tá mais feliz. Ela tá... O olho tá cheio. Deus tá abrindo portas para ela. Enfim, era essa leitura que eles tinham? Sim. Eu acho que primeiro o exemplo também foi do que eu estava vivendo. Eu vivendo coisas muito extraordinárias, assim. Vou dar um exemplo. Eu estava fazendo, na época, em 2021, né? Participando, né, de um grupo... E apareceu uma viagem, né, um grupo de muito voltado a esse mindset, mudança de mentalidade. Uhum. E apareceu uma viagem, né, um evento ia acontecer em Goiânia, no final do ano. Isso era, dia 22 de dezembro. E o evento ia acontecer dia 25... na semana entre Natal e Ano Novo. Dia 27. Uhum. Ou seja, uma passagem aérea do dia 22 para 27 seria caríssimo. E eu entrei na Decolar, né, no site, procurei ali uma passagem. Eu lembro que eu tinha um crédito de uma passagem, eu tinha R$300, porque em 2020 eu ia fazer uma viagem e eu tinha esse crédito por conta da pandemia. E eu procurei, e aí veio lá na Decolar R$0. E eu olhei aquilo, eu falei, não, deve estar errado isso aí, né? Tinha sumido o saldo? Não. Eu simulei a passagem ida São Paulo a Goiânia, Você tinha Goiânia a crédito São de 300. Paulo. E mesmo com crédito de 300, a passagem deu R$0. Eu tenho esse print, posso até compartilhar se quiser colocar para ver. É verídico, gente, isso aí. E aí eu falei, não, isso deve estar estranho, deve ter dado erro no site. Estou contando isso para vocês entenderem o testemunho que isso gerou e o quão impressionante isso foi para quem estava ao meu redor. E aí eu fui trabalhar. Falei, aí você não fechou na hora? Não, fechei na hora, porque eu achei que aquilo... Não, deve ter dado erro no site. Isso aí deve... Só que ali eu estava entendendo que Deus estava querendo, me provando e querendo uma atitude minha. Eu ainda não tinha me batizado. Minto, tinha sim. Eu me batizei em 19 de dezembro. Estava bem próximo. Isso aconteceu pós. Ou seja, olha o extraordinário já acontecendo de uma forma que eu não estava imaginando. E aí eu fui pro trabalho, cheguei no trabalho, falei, aquilo em mim, sabe? E o Espírito Santo falando, compra essa passagem. Você quer que eu faça como? Mande por Sedex? E aí eu entrei de novo no site, eu simulei em outro computador. E deu novamente R$0. Eu falei, eu tenho que ir para esse lugar. Eu vou ter que ir para Goiânia. E aí eu comprei a passagem a R$0. Eu fui e voltei. E eu vivi muitas coisas extraordinárias nessa conferência. E eu contei isso para minha família. Assim, de uma forma extasiada, assim. Meu Deus, olha isso! É um milagre, o que é isso? E aquilo começou... muito provável que aquilo começou a gerar nos meus familiares, na minha irmã, que foi a primeira que veio, uma curiosidade de... O que é isso que ela está vivendo? Como ela está... E eu muito entregue. Eu fui sozinha para essa viagem. Eu não estava preocupada... Sozinha assim, né? Estava acompanhada de Deus, mas eu estava entregue. Eu falei, eu tenho que viver isso. Eu voltei, antes do Ano Novo, eu cheguei em casa, eu voltei de Goiânia dia 30 de dezembro, e eu cheguei assim, vocês não têm ideia do que eu vivi. Eu vivi coisas extraordinárias. E todo mundo ali olhando para mim, que eu acho que a Thaís está meio doida, mas ela realmente está vivendo isso. Não era mais eu falando, eu estava vivendo. Eu já não estava mais só, que legal. Eu, de fato, estava vivendo coisas muito extraordinárias. E aí, o ano de 2022 veio, a minha irmã e meu cunhado, numa conversa bem informal, falaram para mim sobre esse incômodo, desse vazio. E aí, eu lembrei claramente de quem? De mim mesma. Eu falei, eu reconheço isso. E aí, em 2022... desculpa.
Passou o ano de 2022, mais coisas aconteceram. Em 2023, eles me contataram, conversaram comigo, e aí eu falei, eu acho que vocês precisavam começar a frequentar a igreja e também começar a vivenciar coisas. E aí eles começaram a vir para a igreja e também a vida deles foram transformadas. Meses depois, bem pouco, se batizaram e honraram o nome de Jesus publicamente, porque esse é o motivo do batismo, né? E depois disso, meu pai e minha mãe começaram também a ver que aquilo estava fazendo muito bem para as filhas deles. E aí depois também veio os meus tios, também no ano de 2024, né? E passou, logo depois a minha irmã passou mais um ano. Então o Senhor, ele foi mostrando para minha família que não tinha nada de peso na igreja. Na verdade, tinha muita bênção em estar na igreja. É isso. E é isso, o exemplo arrastou. É isso. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, é o exemplo. Não que foi legal. palavras, não foi puxar pelo cabelo. Foi realmente viver. Viver o extraordinário de Deus. Que demais. Tá, me conta. Depois que você virou, eu não sei se todo mundo sabe, mas você virou diaconisa. Você, além de tudo, né, recebeu esse, como é que eu posso dizer? Esse chamado do Senhor. Você, com certeza, não imaginava. Como foi para você? Eu acho que é interessante isso, porque quando eu entrei na igreja, eu entrei ainda com muitas ressalvas, né? Ninguém entra assim tão... Tem pessoas que entram assim, Não, mas jogam, é mesmo. Não, mas mesmo se jogando, depois começa a ficar desconfiado com uma coisa ou outra. Eu, Thaís, posso falar que eu entrei com muitas ressalvas, né? Será? Vou com calma. Mas uma das ressalvas era eu tinha uma premissa para mim, eu tinha um código de segurança comigo mesma. Eu não vou servir mais a igreja do que a Deus. Porque eu achava o quê? Se eu ficar servindo a igreja, eu tô servindo a homens. Eu não quero ficar me envolvendo muito nisso. Eu quero chegar na igreja, eu quero adorar a Deus. E é esse o meu plano. Certo. Muito, né, cheia de plano, né? Eu queria viver a minha Bíblia. Uhum. E, na verdade, tem o seu plano e tem o plano de Deus. Eu prefiro o plano de Deus. E aí eu comecei a vir na igreja, e aí a igreja começou a me envolver mais, e eu comecei a me envolver mais, e não teve como não começar a servir a igreja, porque aí você entende que é isso que é viver o cristianismo, é entre pessoas. Então não tem como você só se servir. Isso é um evangelho falso, isso é um evangelho egoísta. Não, eu tô indo na igreja, só eu receber. me alimento. Ai, que maravilha. Só que você não retribui, então tem alguma coisa de errado aí. Uhum. E aí a igreja, né, a Alfa e Ômega, começou a me incluir em mais coisas, e eu naturalmente fui querendo me envolver. E aí veio a consagração de diaconisa, que, para quem não sabe, né, é você servir a igreja, né, você ajudar ali a igreja com o que você sabe, com o que você consegue, e você vai ali tendo e também intercedendo Desde pelos pregar a irmãos. palavra, recolher um saco de lixo. Exato, eu acho que Limpar tudo. é de pregar a palavra mesmo, evangelizar, a você fazer trabalhos mesmo de servir na igreja. E isso, para mim, foi também um passo a mais. Eu posso falar assim claramente que, para mim, foi um passo a mais na minha caminhada cristã com Cristo. Porque no começo você começa a receber, né? Cristo te abraça, Cristo te cuida, Cristo cura suas feridas, Ele limpa a sua casa. Mas depois Ele te convida a seguir com Ele, a servir. Esse é o próximo passo. E aí eu, né, me deparei com essa questão. Ai, pronto. Agora eu vou começar a ficar muito mais envolvida com a igreja, com essa coisa, né, de escala e pessoas. Aí não quero isso. Mas não tem como. Você acaba se envolvendo nisso, e aí você vê que Deus vai tratando você exatamente naquele ponto que você precisa. Por exemplo, para mim era muito difícil de dividir ali a liderança. E nós temos uma diaconisa na igreja, que é a nossa irmã Ana, que ela é maravilhosa, e ela também é muito líder. E ali foi um treinamento para mim, dividir a liderança, dividir esse lugar que você geralmente domina. Eu sou uma pessoa que na minha casa sou dominante, assim, por exemplo, de organização, com as irmãs, sempre que dá a direção. Eu ia chegar
desse assunto. Como que é? Você sempre se sentiu líder? Porque, para quem não sabe, ela é diaconisa da igreja e líder também de jovens. Exato. E essa liderança, como que foi? Você sempre se sentiu líder ou foi um desafio? Eu acho que trazendo para a palavra de Deus, não só como curiosidade da Thaís, claramente Deus coloca talentos em nós. E eu sempre tive uma inclinação muito natural à liderança, desde criança. Tá fazendo lá entre as primas, uma casinha de boneca. Thaís, o que a gente vai fazer? O que a gente vai brincar hoje? E eu era que dava a direção. Não, vamos brincar disso, vamos fazer aquilo, vamos isso. Aí fiquei adolescente. Na escola, tem um campeonato, Thaís é a líder da sala. Eu sempre tive esse direcionamento. E eu entendo claramente hoje, através da palavra de Deus, que isso não tem a ver com porque eu sou muito boa. Tem a ver com o propósito que o Senhor tem na minha vida e o talento que Ele colocou em mim. Então, quando eu aí comecei, né, linkando com liderança de jovens, isso começou a ficar muito natural, né? Faz isso, como que a gente vai fazer aquilo? E eu me envolver justamente em algo que eu tinha mais aptidão. Então, para quem está escutando, poxa, o que eu vou fazer na igreja? Começa primeiro recebendo, mas logo em seguida, começa também querer a colocar para fora o que o Senhor colocou em você. Se você é uma boa ouvinte, o Senhor te chamou para isso. Sem dúvida, há trabalho na seara, sem dúvida. Há trabalho na seara. Nunca você vai ficar sem nada para fazer, porque Deus colocou em nós talentos para servir eu concordo. ao próximo. E eu acho assim, os irmãos da igreja todos podem fazer, todos podem tirar um saco de lixo, todos podem crescer na palavra e um dia ter oportunidade, mas eu acho assim que o exemplo vem da liderança, sim, né? Que daí as pessoas vão entender realmente o que elas têm que fazer, né? E aí você foi nomeada diaconisa na igreja, consagrada diaconisa na igreja, depois liderando jovens junto com o Heron Júnior, que é uma missão também muito, muito importante, que a juventude ela é muito atacada, ela é abastecida de muitas coisas, né? E também do Ministério de Gestos, né? Que é outra maneira de se adorar ao Senhor. Conta pra gente como foi, porque olhando para a Thaís sempre quietinha, sempre focada, né? Então, assim, olhando humanamente, você não vai falar assim, não, peraí. Ali não é um lugar que ela vai se encaixar. Ali não é muito o lugar que ela vai se encaixar. Mas como Deus pega, né, os improváveis para tornar provável, conta como foi isso dentro de você. Foi mais um chamado de Deus, né? Também esse ministério de louvor a Deus, de gestos, né? Na igreja a gente tem isso, para quem não conhece, quem não frequenta muito uma igreja, você tem ali os gestos, né, danças, vamos falar assim para ficar mais compreensível, sim, para Deus. Não é danças como uma apresentação de dança, como mas uma você exibição, não né? É uma exibição, é adoração a Deus em através de gestos. Exatamente. E gestos, nós temos, né, a nossa líder de gestos, que é a Ana. E a gente tinha feito um relógio de oração. Eu quero contar isso porque foi muito importante saber que não foi da minha cabeça, eu quero participar. Às vezes é um chamado que você está sentindo, você vai lá e se nomeia, você pede, né, a oportunidade. No meu caso foi diferente, porque eu realmente não achava que eu tinha ali lugar no Ministério de Gestos. Não, tudo bem, vamos ficar na liderança aqui de jovens e vamos ajudando da forma que eu consigo, mas a gente tinha feito na segunda-feira um relógio de oração que nós costumamos fazer na igreja, orando cada 12 irmão, horas em uma hora, né? Pela igreja, né, por um propósito. E eu fiquei ali com 1 hora, era uma segunda-feira, e eu comecei a adorar na minha casa. E eu senti que eu tinha que levantar da oração, estava de joelho nesse momento, e eu estava ouvindo um louvor, e eu senti que eu tinha que levantar e começar a dançar. E eu nunca tinha acontecido isso. E eu comecei a dançar e adorar, e aquilo, nossa, que lindo, que maravilhoso, que preencheu, assim, sabe? Eu me senti muito, nossa, que entrega, sabe? Que momento de oração. Isso foi na segunda-feira. Na quarta-feira seguinte, 2 dias depois, nós temos o culto de oração na igreja, e eu estava aqui, e no final do culto, a diaconisa Ana, que é líder do Ministério de Gestos, olha para mim no final do culto e falou assim: Thaís, você quer entrar no Ministério de Gestos? E aí eu olhei para ela, eu fiquei com uma cara assim de... Aí ela olhou para mim com uma cara de assim, ó, eu já sabia. E aí eu assim...
nossa, é sério? Aí ela, por que você tá com essa cara? Eu, porque na segunda-feira eu estava orando e aí o Espírito Santo me direcionou a começar a dançar. E eu me senti muito completa. E aí você agora está me convidando. Ela falou, o Senhor pediu para eu te convidar. Então, esse tipo de coisa acontece e quando você vive isso, você fala, uau, isso é real. Uhum. Eu não conversei com ela, não foi nada combinado, foi o Espírito Santo direcionando. E ali foi um tratar na minha vida muito grande, na minha parte feminina. Por quê? Porque isso era algo que estava doente em mim. O Senhor precisava resgatar isso em mim. O valor do feminino, o amor próprio. E foi através de gestos. Louvar a Deus, posso falar por experiência, assim, nesse período, 1 ano e pouquinho, né, que eu já estou no Ministério de Gestos, eu me sinto a noiva de Cristo. E se sentir a noiva de Cristo é ter um lugar muito honroso. Você está louvando a Deus, não tem a ver com homem e mulher, não é o amor entre homem e mulher. É uma adoração muito maior. Eu estou louvando, eu estou fazendo gestos para Deus e Ele está se alegrando disso. Então, para mim, foi um resgate muito grande no meu feminino, primeiro de tudo. E também uma forma muito maior de... Uma outra forma de adorar a Deus. Além das orações, além de colocar para fora o talento que Ele me deu, que eu acredito que isso é uma forma de adorar a Deus. Com certeza. Se você tem um talento e você está colocando em prática, você está adorando a Deus, você está honrando a Deus. Eu imagino Deus lá falando assim, isso aí, tá fazendo o que eu gostaria, porque eu sei que é assim que você vai brilhar. Mas também foi uma forma de me conectar muito mais com Deus e, nossa, teve momentos nesse 1 ano e pouquinho que eu estou louvando a Deus no Ministério de Gestos que foram extremamente uma plenitude muito grande. Você se sentiu tocada, né? Muito. Pelo Espírito Santo. Isso é muito bom. Muito grande. Então, acho que a igreja, né? Ela tem um papel muito importante na vida quando você começa a caminhar com Cristo. Você vai precisar de pessoas e você vai precisar se desenvolver naquilo. Então, não dá para ficar numa mornidão. Não, eu agora aceitei a Cristo, então agora deixa as coisas acontecerem. Você também vai precisar se dispor a viver outras coisas, como eu fiz, né? Para mim era muito difícil eu imaginar que eu ia fazer isso, que um dia eu iria estar adorando a Deus. Eu tinha um orgulho muito grande em mim. E esse orgulho vai te matando aos poucos, vai te aprisionando, privando das coisas de Deus, né? Exato, porque as coisas de Deus nada mais é que viver as coisas maravilhosas. Então, se você se priva de Deus, você está se privando de viver coisas maravilhosas. Era assim que eu vivia. Então, isso explica aquele vazio que eu contei no começo. Eu não vivia coisas maravilhosas, logo eu vivia coisas meio comuns. E eu acho que tem muita gente hoje vivendo coisas comuns e sem graça, e achando que a vida é assim mesmo. E não é assim. A vida não é assim. Deus não gostaria que nós passássemos por essa vida, que vai ser curto tempo, de uma forma... foi assim a minha vida. Não. Otá, pode falar. Hoje a gente, olhando para a sua vida, do que passou, e hoje você, com essa mulher madura, cristã, entendendo como Deus é madura na fé, né? A gente fala maturidade, não diz que a idade não é isso, mas você olhando, que momento da sua vida você se via vendada pelo inimigo? Bem importante isso, vendada pelo inimigo. Você fala, eu estava cega nesse hoje, momento. Né, eu tenho essa visão, hoje, com né? essa porque maturidade. Eu olho para trás, eu diria que em muitos momentos de decisões na minha vida, eu tomei decisões vendada. Então, você assim, consigo ver claramente. Você vendada. Escolhas que eu fiz que foram muito significativas na minha vida, que geraram consequências, umas positivas, outras nem tanto, e que eu estava totalmente vendada. Eu estava tomando decisões claramente por mim mesma. Sem nenhum... É a mesma coisa de você entrar num campo de futebol e querer jogar o jogo, você não sabe a regra do jogo e você está vendado. Era assim que eu vivia. E eu acredito que muita gente vive assim mesmo, porque você não sabe qual é a regra do jogo. Qual é a regra do jogo? Está na Bíblia. Verdade. A regra do jogo está na Bíblia. O manual do fabricante. O manual do fabricante. Ali está a regra. E a gente quer entrar na vida e quer jogar do nosso jogo, porque a vida quem faz sou eu. Não é bem assim. E vendada. Então, decisões que eu tomei, alianças que eu fiz,
Que alianças? Às vezes você coloca pessoas do seu lado que você fala, não, essa aí eu confio. Confia baseado em quê? Uhum. E ali eu estava vendada pelo inimigo, claramente me direcionou. E eu ali, claro, também tem, né, o nosso... A gente vê muito isso na Bíblia, né? O inimigo não faz nada, é você que faz. Uhum. Mas ele Só dá uma dica. Ele só Quer dá fazer, uma dica. faz. Ele só sussurra no seu ouvido. Ah, não, por que você não faz? Nossa, você tem tanta vontade, Vai lá, faz. não tem problema, Não tem rapidinho. problema nenhum. Eu acho que assim, aí você começa até a se convencer, achar que você tem argumento para aquilo. Coisas que a gente faz que, sinceramente, como fala, né? Será que você teria muito... Não tem medo de, se Deus aparecer, falar assim, vamos colocar aqui no telão. Vamos... Não. Todo mundo, né? Acho que todo mundo tem momentos na vida que você não gostaria que ninguém não passasse no telão de Deus. Socorro, Senhor. Honra, pelo amor de Deus, apaga essa fita cassete. Mas por quê? Porque você sabe que aquilo você estava fazendo vendada. Mas aí tem um passo 2. Quando você se converte, você sabe da palavra de Deus. E aí entra uma outra fase, no mundo haverá as aflições, mas não tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, tem de bom ânimo por quê? Porque Jesus venceu o mundo. Então, se ele venceu, com quem que eu tenho que estar do lado? Sim. Com quem venceu. Eu quero estar do lado do vencedor. Amém. É Cristo. Amém. Se eu não estou do lado de quem venceu, eu vou estar do lado de quem perdeu. Amém. Verdade. Então, de quem enganou. Amém. E você começa a tomar decisões sendo auxiliada por esse perdedor, que é sim o inimigo da nossa alma. Sem dúvida, que não quer o nosso bem. Que não quer o nosso bem. Ele não é o inimigo de Deus, porque de Deus já venceu. Amém. Ele é o nosso... A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina, né? Então é óbvio que a gente tem que seguir a Cristo, dar liberdade ao Espírito Santo, porque é o caminho da vitória. Né? Ele já declarou isso várias vezes, mas a gente tem essa resistência humana de crer muitas vezes, né? De aceitar isso verdadeiramente. A gente só quer aceitar quando a gente já sabe o plano inteiro. A gente só quer aceitar quando aquilo vai gerar uma vantagem pra gente. E não, muitas vezes ele fala, vai, você vai, e sem saber o que vai acontecer, né? E muitas vezes assim. E obviamente a gente sabe, e tá na Bíblia, que os planos de Deus são maiores que os nossos, né? Então a gente tem que ver os planos dele, muito mais do que os nossos, mas a gente tem que aceitar viver os planos dele, né? Mas eu queria aqui, depois que você contou um pouco de como foi lá atrás, período de conversão, desses anos assim de caminhar com Cristo, são 3 anos, né? Acho que a gente olha, parece que são 30, né? Mas são 3 anos de caminhada assim, firme e forte. E os sonhos da Thaís. Vamos lá. Os sonhos da Thaís. E também eu acho que é muito legal falar disso, porque os sonhos que eu tinha antes eram sonhos muito pequenos, eram sonhos muito, muito irrelevantes ao tamanho do que o Senhor começou a me revelar. E eu passei por um período que eu acredito que muita gente também passa por isso e pode ajudar muita gente, é de aceitar os planos grandiosos de Deus. Porque eu não achava que eu merecia. É muito Primeiro bonito. dá medo também. Dá medo? É muito bom você ler lá na Bíblia, você vê a história de, por exemplo, Ruth, né? Ruth ficou viúva e aí depois conseguiu, né, encontrar um excelente marido e viveu coisas maravilhosas. Ou você vê ali a história de Moisés, de José. Aí você fala, uau, de Davi, era o menor da casa dele e ele se tornou o grande rei Davi. Aí você fala, mas é pra eles, né? Pra mim... Tá acontecendo. Pra mim, se eu conseguir comprar o celular em 12 vezes, tá bom. Tá maravilhoso. Entendi. E eu tive esse momento de aceitar os planos de Deus na minha vida. Tá. De aceitar que eu poderia sonhar muito mais alto do que eu já tinha imaginado. E aí eu comecei a buscar, isso foi... Não é tão longe, é um pouco recente isso, que eu comecei a aceitar o plano de Deus. E eu fui resistente a isso. Eu fui resistente porque eu tinha em mim uma falta de merecimento muito grande. Então, quando eu passei, por exemplo, por um momento muito difícil, eu achava que eu nem tinha muito direito de sofrer tanto por aquilo, porque tinha gente que já tinha sofrido mais. E aí eu era meio dura comigo, sabe? De assim, não, peraí, baixa expectativa também. Eu tinha esse diálogo interno comigo mesma, e o Senhor tratou ativamente isso em mim, me levou para um secreto, para um deserto,
muito grande. Isso aconteceu ano passado, 2024. Eu passei por um deserto muito grande, mas eu entendi ao final desse deserto, porque deserto, não, como a gente sabe, não é lugar de permanência, é passagem. Amém. Eu passei por esse deserto. E esse deserto me fez aprender uma coisa. Os seus sonhos são importantes para mim. Eu me importo com você e eu quero que você fale para mim. É isso que eu ia falar. Eu preciso que você fale. Foi um ponto da virada para mim. Eu preciso que você fale que você quer isso. E quais são? Sonhos muito grandes, como ter uma família muito abençoada. Aleluia. Uma família que vai honrar o nome de Deus e... nossa, vai ser uma família que realmente vai influenciar o reino de Deus. Amém. E isso, para mim, é o meu maior sonho. E o Senhor sabe disso. Quando Ele me chama para coisas maiores do que eu imagino que eu vou conseguir fazer... Hoje a minha conversa com o Senhor é assim: o Senhor sabe meu sonho. O Senhor está me chamando para algo maior, mas o Senhor sabe meu sonho. Amém. E é isso, esse é o ponto que eu digo que eu entendi o que é sonhar com Deus. É confiar que o Senhor, Ele sabe, Ele já recebeu. Porque eu falei, porque eu declarei que eu gostaria de viver um relacionamento, por exemplo, maravilhoso, extraordinário. Para impactar o quê? Não é só para mim, é para o reino de Deus. Amém. Senhor, uma família forte gera filhos fortes contribuem para uma sociedade mais forte, e uma sociedade mais forte contribui para um reino mais forte. Então, esse é um sonho da Thaís. Amém. Eu, abertamente, já que o Senhor já me chamou para essa, quer isso, vai declarar publicamente? Amém. Então, Boa. eu não vou ficar Boa. falando, tem um sonho, né, de ter uma quem sabe? saúde boa. Não, isso é maravilhoso, mas vamos lá, vamos declarar. E, através da declaração, eu comecei a aprender isso. Amém. Ter uma família, ter bons relacionamentos com pessoas, ter pessoas que agreguem no meu propósito. E aí eu entro nessa questão de propósito, que para mim, sim, é um grande sonho. Terminar minha caminhada aqui, cumprindo o que o Senhor me chamou. Esse Amém. é um grande sonho. Glória a Deus. E eu venho fazendo isso, pivotando a minha vida para isso. Amém. Então eu gastei parte de um bom tempo aí dessa busca de entender o que o Senhor queria de mim. Uau. Então, Senhor, eu não vou sair correndo para qualquer direção, porque a direção é mais importante que a velocidade. Ô, glória a Deus, forte, hein? É isso. Forte. É isso. Forte. Entendi a direção? Agora avança. Amém. Amém. E você já parou para pensar, se Jesus estivesse na sua frente agora, o que você falaria? O que vem no meu coração é falar para Ele: Senhor, obrigada por ter me resgatado. Obrigado por ter me buscado. Eu tenho uma playlist de louvores, e essa minha playlist, a primeira música o Senhor, Ele busca uma ovelha no meio das 99. Eu tenho 100 ovelhas. Uma se perdeu, eu vou buscar ela. Ousado amor de Deus. Amém. E esse louvor me toca muito, porque é realmente assim como eu me sinto. Eu estava perdida, vagando, e Ele teve muito amor de falar assim: ela não. E não foi só eu, Ele também está te buscando. Se você está assistindo esse podcast, está tocando, eu quero viver isso, é porque o Senhor já está te buscando. Através desse podcast, Ele está te buscando. Então, isso é lindo, isso é muito grandioso. É Deus, sabe? Não é qualquer um, não. É Deus. Ele teve vontade de me buscar. Então, para mim, isso é isso que eu falaria. Obrigada. Obrigada, Pai. Obrigada. Você me amou tanto que você foi me buscar. Amém. Maravilhoso. Parabéns. Muito bom. Fez chorar. É muito bom Meu mesmo Deus. falar Quer da perguntar palavra de Deus. das palavras? São 5 palavras? Vamos pensar? Não sei, é com você. Pode ser? É, tempo Vamos fazer o jogo acabando. das palavras, então. Eu vou falar a palavra e você vem e fala o que aparece, assim, o que significa para você. Tá, um significado Um pra mim. significado. Medo. Não cumprir meu propósito. Fé. Acreditar com todas as minhas forças que algo que foi prometido vai acontecer. Desafio. Vencer a mim mesma, as minhas descrenças. Amor. O que Jesus demonstra na minha vida todo dia. Uau. Perdão. Poder olhar para mim mesma em meio a tantas coisas que eu já fiz e me perdoar. Uau. Esse é o maior perdão. Glória a Deus. Valeu, tá. Obrigada. Tá. Obrigada.
Foi uma honra Maravilhoso. pra Eu gente, também, pra mim. tá? Uma alegria. Tenho certeza que vai edificar muita gente. Amém. Né? Tenho certeza que muitos da igreja passarão por aqui e você vai voltar Com certeza. para com contar muita, outros testemunhos. gratidão. Glória a Deus. com muito prazer. Né? Queria agradecer o pessoal que está assistindo a gente, que assistiu, pela paciência, pelo carinho, pela sede, porque você ficou com a gente até agora, porque teve sede de beber dessa água e continue mesmo, porque ele mesmo disse que se beber daquela fonte jamais vai ter sede. Então bebe de Jesus porque ele quer derramar na tua vida, ele quer abastecer os teus celeiros, ele quer te ensinar a caminhar, ele quer derramar sobre a sua vida, ele quer abrir portas onde você está vendo só muros, ele quer fazer coisas extraordinárias na sua vida, tá bom? Então, até a próxima edição, curte, compartilha, tá bom? E até a próxima pra gente se ver aqui. Tchau, galera! Tchau, tchau. Valeu! Deus abençoe! Amém.